agora a gente vai para aquelas aulas, né? Oba, quando ele está aqui a gente aprende muito, é uma aula realmente, que a gente consegue entender tanta coisa. Eu estou falando dele, nosso nutrólogo, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo. Obrigado sempre mais uma vez. Um prazer. Prazer é meu. Porque o assunto hoje é importantíssimo. Porque a gente precisa entender alguns sinais que o nosso corpo nos dá, que de repente algum desses órgãos aqui, ó, podem não estar em harmonia, Exatamente. né, doutor? E como fazer para evitar ou até para reverter, né? Porque a primeira coisa que eu acho que é terrível é perder qualidade de vida porque algo não está legal. Então. Né? Tudo que é repetitivo, que começa a incomodar, ninguém merece, né? E o que eu comentei no começo lá do programa é que em consulta médica a gente escuta alguns sintomas que as pessoas começam a correr atrás, falam, já passei por isso, por esse médico, por esse especialista, caramba, parece que ninguém está achando a solução. O que eu tenho? O que eu tenho? Onde está o problema? O que está acontecendo comigo? E eu peguei esses dois órgãos, né, esses dois sistemas aqui que eu acho que não dá para deixar de fora, que é falar aqui do fígado e do intestino. Primeiro até do intestino, depois do fígado. Vamos começar com o intestino, Na verdade, vai ser uma consequência um pouco disso também, o que pode acontecer no fígado, mas enfim. Tá. Né? Então, o que eu peguei aqui? 3... São muitos sinais e sintomas, mas eu elegi 3, Carol. Posso abrir? Pode, deve. É pra cá? Tanto faz, pra lá, pra cá. Ó. É melhor pra cá, e aí depois outro pra lá. Tá bom, isso. Aí sim, foi? Isso, ó. Deu. Deu. Olha lá, ó, que show. A produção tá de parabéns. Ai, eu amo, gente. Ali, ó. Vamos lá, quem se identifica? Olha, esse primeiro, barriga sempre inchada. Às vezes acorda inchada ou vai inchando ao longo do dia. E a primeira coisa que as pessoas pensam é meu estômago. É o estômago alto. Estômago alto. Já ouvi. Né? Principalmente quando fica mais inchado depois das refeições. Tá. Mas esse inchaço que eu estou chamando a atenção não é só depois das refeições, é aquela barriga que vai piorando, chega no final do dia e fala, gente, eu estou de 3 meses de gestação. A calça não está apertando, né? Fica apertando, né? Parece que... Então, esse primeiro quadro, a gente tem que investigar um possível excesso de bactérias no intestino. Tá. Então, o que eu queria que as pessoas em casa entendessem? A saúde da nossa flora, da nossa microbiota intestinal, que compõe lá todo o mundinho que está dentro do seu intestino, o equilíbrio dela é responsável pelo equilíbrio da saúde do corpo como um todo. Tá. Quando a gente desequilibra essa microbiota através de alimentação inadequada, pobre em fibra, rica em ultraprocessados, uso frequente de antibióticos, enfim, isso pode trazer esse desequilíbrio que a gente chama de desbiose, e uma das consequências de uma microbiota desequilibrada é excesso de crescimento de bactérias. E não estou falando de bactérias ruins não, até as boas. As boas também. Aquelas que estavam convivendo ali. A gente chama isso de síndrome de supercrescimento bacteriano do intestino. A gente abrevia por SIBO, S-I-B-O, que é uma abreviatura do inglês, tá? Nossa, nunca ouvi. E isso traz um desconforto, Carol, e geralmente quem tem isso é porque pode ter uso frequente de modificadores da acidez do estômago, que geralmente essas bactérias, elas crescem no início do intestino. Que são na primeira porção. Que tomam os prazóis. Os prazóis da vida. Quem tem tendência a ter movimentos do intestino mais lentos ou mais acelerados pode desenvolver SIBO também. Quem tem intestino irritável, por exemplo. Algumas pessoas que fizeram cirurgias que diminuíram o tamanho do intestino, chama síndrome do intestino curto, pode ter SIBO. Uso frequente também de antibióticos pode acontecer. Ansiedade, estresse. O diabético tem mais chance de ter SIBO. Mas uma vez tendo, é um desconforto, Carol, tão grande. E detalhe, olha a pegadinha. A pessoa, ela, vou tomar um probiótico porque vai melhorar minha flora. Eu jogo mais lactobacilos ali. Não pode, ali já tem muito. Como é que a gente investiga e chega nesse diagnóstico? E tem um exame específico que chama teste do hidrogênio, teste expiratório do hidrogênio. É um teste que você respira, né, numa máscarazinha. Quando existe uma produção, quando você tem muita bactéria ali no seu início do intestino, elas colonizam os alimentos e produzem gases.
Um é o hidrogênio, o outro é o metano. Entendi. E você detecta esses gases por esse exame, e aumenta excessivamente. A flatulência também, muito provavelmente as pessoas devem ter nem mais... sempre tem flatulência, porque é no início do intestino, Entendi. não é no colo, não é na porção distal do intestino. Que coisa, né? E esse exame diagnostica, dá para a gente ter a hipótese diagnóstica já afirmada, e o tratamento, por incrível que pareça, é usar antibiótico. Olha. Específico para determinadas bactérias que crescem demais. E depois, obviamente, recuperar essa microbiota com alimentação correta, né? Aí sim entra uma fase que a gente pode prevenir. Mas eu quis chamar essa atenção porque, coincidentemente ou não, já atendi pelo menos uns 10 casos no último ano de SIBO que estavam peregrinando por médicos. E aí faz endoscopia, então, não dá nada, não tem gastrite. Doutor Roberto, a gente nunca falou sobre isso, eu acho importante a gente comentar assim, porque essa pessoa está no processo de emagrecimento, de mudança de hábito, e ela não sai do lugar e o negócio está ali agindo contra ela, nem sabe exatamente, o que tem, né? A barriga vai inchando. Então, isso faz parte de uma investigação. Sim. Né? A pessoa barriga pode inchada pode investigar. Ter intolerância alimentar, que outro ponto. Que é outro ponto. Quando, é lógico, né? Fazer um diagnóstico diferencial exige do médico o conhecimento de saber quais hipóteses, né? Pode até ser uma gastrite, mas muitas vezes o paciente faz endoscopia e não dá nada. A endoscopia está zeradinha. E quando você tem desbiose, que eu acho que é a causa inicial desses problemas, microbiota alterada, você altera a seletividade da mucosa do intestino na absorção de nutrientes. Então, existe um excesso de substâncias químicas na microbiota desbiótica que inflama um pouquinho a parede do intestino, a mucosa. Ela fica mais permeável, ela aumenta os seus furinhos e passa a absorver proteínas grandes que antes não absorvia pela seletividade. A gente chama de leaky gut, né? Um termo americano. E você passa a ter proteínas alimentares que começam a ser interpretadas como invasoras. Entendi. E você começa a ter hipersensibilidade à proteína alimentar. De coisas que você antes não tinha. E eu não estou falando, gente, de alergia a alimentos, que é outra história. Não estou falando de intolerância à lactose, que é outra história. E não estou falando de doença celíaca, que é problemas com glúten. É hipersensibilidade à proteína alimentar causada pelo tal permeabilidade aumentada no intestino por desbiose intestinal, por microbiota alterada. Que horror, doutor, porque daí a pessoa... Falar, mas eu comi minha vida inteira o bifinho, agora, o franguinho, às vezes o ovo. E tem exames que a gente pede que detecta quais seriam essas proteínas que você desenvolveu hipersensibilidade e vem de alimentos que você até antes falasse, gente... Mas eu comi a vida inteira. Eu estou com hipersensibilidade à ervilha. Entendi. Tá? E, na verdade, não é alergia. Se você corrige a desbiose e melhora a microbiota e a integridade do intestino, você pode voltar a comer o alimento que não vai ter problema nenhum. Sensacional. Ó, tá vendo que aula, doutor Roberto? Eu vou lá e já volto, porque a gente tem outros itens para comentar. Tem mais um aqui do intestino. A gente vai falar então da barriga inchada, comentamos, a intolerância. Coceiras na pele, também pode estar ligada ao intestino. Isso eu não faço a menor ideia. Aí por dois mecanismos. Um que eu acabei de explicar, que é quando uma proteína alimentar passa pelo filtro do intestino e não deveria, porque essa mucosa está muito permeável, os anticorpos reconhecem essa proteína, vão ter uma briguinha ali, tá? E esse complexo, né, entre o anticorpo, né, essa estrutura e aquilo que ele está rejeitando, altera um pouco o intestino, você pode ter desconforto, mas também pode circular pelo teu corpo. E você ter manifestações à distância que não seja no intestino. E fica confuso, porque eu coloquei coceira na pele como um deles, viu, Carol? Entendi. Porque as pessoas às vezes falam, minha pele está coçando, fica vermelhinha, de onde está vindo isso? É alergia a alguma coisa? Vai no dermato, faz teste alérgico, não dá nada específico. E pode ser uma hiperpermeabilidade intestinal por microbiota desbiótica e hipersensibilidade alimentar. Isso é um mecanismo. Que pode, inclusive, dar dor de cabeça, você pode ter enjoo, você pode ter desencadear mais enxaqueca, você pode ter dores nas articulações e aí vai. Tem muitos sintomas. Mas coceira na pele eu quis chamar a atenção porque muitas pessoas têm e não sabem. E muitas pessoas são intolerantes à histamina, que é algo que a gente fala pouco. A gente fala de intolerância à lactose, fala de intolerância ao glúten. E a histamina é um composto encontrado na degradação de alguns alimentos que a gente tem que metabolizar no intestino, a gente produz enzimas para isso, e geneticamente algumas pessoas produzem menos essas enzimas metabolizadoras da histamina e começam a ter sensação de alergias que antes não tinha. De coceiras na pele, enjoo, náusea, dor de cabeça e aí vai também. Toma um antialérgico.
não trata o problema. E não trata o problema. Só ameniza a causa, mas vai ficar tomando o tempo inteiro. Entendi. E o antialérgico, né, que é um antihistamínico, inclusive, tem seus efeitos colaterais também, né? O uso muito prolongado. Não pode. Então, doutor Roberto, a gente precisa de uma investigação completa. Tá. E tem exames para cada uma dessas situações que eu falei, tem como diagnosticar e tem como tratar, sem dúvida. Certo. Já tem perguntinhas do público na @VocêBonitaTV. Vamos falar de fígado. Fígado, deixa eu puxar aqui para você, Carol. Doutor, quando a gente fala do fígado, lá, todo mundo que gosta de um vinhozinho eu tem que ficar esperto. Lá. Vamos Quer lá, que eu leio doutor? aqui, Carol? Boca amarga. Boca amarga. Olha, é um dos sintomas mais angustiantes, Carol. Porque a pessoa fala, gente, eu acordo e minha boca está amarga. O que está acontecendo? Óbvio, né, que tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, não toleram muito o sabor amargo. E vão comer, sei lá, aquele gilozinho ou aquele alimento mais amargo e vão odiar, tá? Por isso que a boca fica amarga. Mas eu tô falando daquela sensação de boca amarga o dia inteiro. O fígado é um órgão que ele capta todas as substâncias que passam pelo teu corpo, absorvidas no intestino. Então imagine um intestino permeável absorvendo substâncias químicas vindas de bactérias ruins, da putrefação de alimentos, que vão passar pelo fígado. Por isso que eu correlacionei o intestino com o fígado também. Uma microbiota desbiótica provavelmente vai influenciar no fígado. O fígado recebe tudo isso, Carol. Nossa. Um monte de tranqueira. E ele tem que fazer a detoxificação, que é eliminar essas tranqueirinhas. Para isso o fígado é preparado. Tem enzimas que fazem isso, precisamos de nutrientes que facilitam esse passo, mas se o fígado começa a ficar congesto, muito sobrecarregado, a bile, que é um suco digestivo produzido pelo próprio fígado, começa a ficar represado e absorvido para a corrente circulatória. Então, tem algumas substâncias, alguns pigmentos chamados biliares presentes nessa bile, né, e um pouquinho na microbiota também, em algumas bactérias que metabolizam, e a pessoa começa, por esse mecanismo, ter sensação de boca amarga. Entendi. Então, se ela começa a melhorar a alimentação com nutrientes importantes para a saúde do fígado, melhorar a microbiota intestinal através de uma alimentação também mais balanceada, tem suplementos, colina, tem a betaína, tem suplementos, tem fitoterápicos, né? A Sinara Scolimus, tem a silimarina, que vão dar uma ajudinha para fazer esse fígado trabalhar melhor. Mas a gente precisa de olhar o todo, até porque tem doenças do fígado que a gente pode falar, inclusive náuseas, enjoo, que é o próximo sintoma, eu coloquei boca amarga, enjoo, náusea, pode ser referente a um fígado congesto, a um fígado sobrecarregado. E aí, mudança de hábitos. Mudança de hábitos, totalmente. Vou colocar já a perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, pra gente falar mais de intestino, de fígado. E doutor Roberto responde daqui a pouquinho. Beijo pra Amora, querida. Utilizar probióticos manipulados pode ser uma alternativa para melhorar a saúde do intestino e abdômen, que é mais inchadinho, doutor Roberto? Olha, Amora, você sabe que hoje a gente está mudando essa questão de prescrever probióticos a rodo, como se fez durante muito tempo. Aqueles que você compra com 10, 20, 30 cepas diferentes, né? Todos associados ali. Hoje a gente tem dado tiros mais certeiros, né? Não que não possa prescrever probióticos, mas num caso, por exemplo, de supercrescimento bacteriano, no caso que eu citei aqui, seria um tiro que sairia pela culatra, porque ficaria pior o inchaço da barriga. Então a gente prescreve probiótico hoje através de, primeiro, existe a análise do perfil genético da sua microbiota intestinal. Através de uma amostra das suas fezes, se consegue mapear como está a sua microbiota e quais seriam as cepas boas que estão em números menores ou em menor quantidade. Então a gente faria uma prescrição manipulada, direcionada, personalizada, que é mais interessante do que usar sem qualquer critério. Quando tem linha pronta, pode ser ok, pode se manipular, desde que seja uma boa farmácia, mas detectar o que você quer com aquele probiótico. É para uma diarreia? É para melhorar uma intolerância à lactose? É para atuar como anti-inflamatório? Então, tem que ser muito certeiro e não mais usar sem qualquer critério. Isso está caindo por terra. Perfeito. Tá bom? Tem mais perguntinhas, certo? Na tela. Aproveitem. Josefina, um beijo, obrigada. A dengue me pegou, eu passei muito mal. Meu fígado e intestino estão sofrendo. Tem dica para melhorar? Precisamos cuidar disso, Olha, né, gente? imagina um vírus agressivo circulando no teu corpo e passando por vários órgãos. Como a gente teve na Covid
sequelas em intestino, né? Sequelas até no cérebro, o fígado vai sofrer porque, obviamente, tudo passa pelo fígado, inclusive essa carga viral também, né? O fígado ajuda produzindo algumas substâncias para diminuir esse impacto. Então, o que fazer hoje não tem nada mágico que vai fazer isso curar da noite para o dia. Você vai ter que voltar para uma alimentação rica em vegetais, rica em fibras, alimentos que ajudam na sua imunidade, alimentos que contêm ômega 3, alimentos, uma suplementação de glutamina às vezes pode ser interessante, com orientação profissional. Anti-inflamatórios naturais como curcumina, alicina presente no alho, resveratrol presente na uva, tudo isso, fibras, né, legumes, verduras. O que você não pode nesse momento é ter uma alimentação avacalhada. Se você começar com coisa muito pesada na digestão, muita gordura para digerir, o fígado já não vai tolerar, vai ficar sobrecarregado. Uma alimentação rica em salgadinhos de pacote, em sorvete, em açúcar, em ultraprocessado, aí o seu fígado e o seu intestino vão levar bem mais tempo para recuperar. Tá? Hidratar muito, né? E boa hidratação, totalmente. Monitoramento médico, se necessário, fazer exames de controle, né? Tá certo. Mais perguntinha? Vamos para a próxima, depois a gente também vai encerrar ali com outro tá bom. Que a gente deixou aqui. Mari, obrigada, um beijo. Tenho intolerância à lactose, síndrome do intestino irritável. Meu intestino vive inchado. Qual a especialidade? Devo procurar gastro ou procto? Na verdade, você tem várias especialidades aí. O gastro pode te ajudar bastante. Eu acho que o procto é um gastro especializado só na parte final do aparelho digestivo, tá? Então, seria o mesmo especialista. Um nutrólogo, desde que tenha experiência clínica, também pode te ajudar. Né? Um clínico atento pode iniciar um diagnóstico. O importante é tratar e diminuir o impacto desse intestino irritável, que é terrível para a sua qualidade de vida. E tem alimentos que fermentam muito, que você tem que diminuir. Tá? Tem uma lista chamada Food Maps, alimentos que têm fibras muito fermentáveis, tem que diminuir. Aí um nutricionista também pode te ajudar bastante a te dar orientações, mas o diagnóstico, procure ou um gastro, ou um clínico, ou um nutrólogo. Beijo pra Mari. Mari tá sempre com a gente também. Obrigada, viu, Mari? Vamos pra mais uma perguntinha, dá tempo. Porque bomba, doutor Roberto veio aqui, ó, bomba. Precisamos de muito tempo. Olha lá. Paty, obrigada, um beijo. Qual exame preciso fazer pra saber se tenho esse problema no intestino? Tenho quase todos estes sintomas, doutor Roberto. A gente dá uma direcionada, né, pelo histórico, exame físico, então a gente dá uma filtrada. Mas tem exames de sangue que podem te ajudar, né, a detectar se você tem hipersensibilidade alimentar, tem exames de sangue que detectam isso, exame pela análise das fezes, que analisa se você está com a microbiota desbiótica, que é o perfil genético da microbiota, tem um exame chamado coprológico funcional, que analisa como é que você está digerindo os alimentos, tem o teste respiratório do hidrogênio ou do metano. No Brasil não fazemos de metano, mas de hidrogênio fazemos, que é respirar ali numa máscarazinha. Tem laboratórios especializados nesse exame para fazer esse diagnóstico de supercrescimento bacteriano. E exames de sangue de um modo geral para a gente ver outros dados aí que podem ser interessantes também. Afinal, muitas dessas doenças e problemas, o diagnóstico é clínico, né, doutor Roberto? Geralmente tem que pensar em muita coisa, né? Examinar o paciente. Examinar, né? E foge às vezes, né? Às vezes um problema que é de pele, o dermato, vai no dermato, na verdade é um problema da microbiota intestinal, aí seria o gastro, né? Então acho que tem que ter uma noção clínica do todo para a gente fazer um trabalho de investigação diagnóstica, né? É isso. Dá tempo de mais uma perguntinha na tela. Ilma, obrigada, um beijo. Tomar glutamina ajuda a regular o intestino? A glutamina é uma pegadinha, cara. É um suplemento bem-vindo para algumas situações. É um aminoácido que nós produzimos dentro do corpo, então não precisa suplementar para que ele exista. Nós produzimos metabolicamente, porque a glutamina ajuda na renovação das células da mucosa intestinal. Então, nesse sentido, seria interessante quando eu estou visando saúde intestinal. Mas a pegadinha é que a glutamina, ela é uma matéria-prima, é um aminoácido que facilita a multiplicação da célula, das células de um modo geral. Então, se você tem uma lesão pré-tumoral, pré-cancerígena, ou se você tem um pólipo intestinal ou no estômago, que são lesões pré-cancerígenas, a glutamina pode fazer com que essas células se multipliquem em velocidade maior. Então, tem 2 suplementos que eu falo, gente, tome cuidado, não prescrevam sem orientação. Glutamina é um deles, quando bem prescrito, ok. Legal. E o ácido fólico, tem que tomar cuidado, porque são multiplicadores de células. Tem mais, olha lá.
Obrigada, Su. Beijo. Quantas vezes é normal ir ao banheiro diariamente? E como saber se o problema é intolerância a algum alimento? Temos 1 minuto, doutor Roberto. E, na verdade é o seguinte, o que importa é a consistência das fezes. Se ela está bem formadinha, não está pastosa, não está líquida, não está ressecada, pode ir até a cada 2 dias que não tem problema. Ou você pode ir todo dia com fezes diarreicas, também não está legal. Então, não é a frequência, é a consistência das fezes, tá? E quando você tem intolerância alimentar, fica claro, você ingere um lácteo e vai ao banheiro meia hora depois. É intolerância à lactose, provavelmente. Aí, o alimento já está dando a dica, porque come e dá o problema. Tá certo. Tá bom? Doutor Roberto, obrigada. Sempre eu que agradeço. Maravilhoso. Beijo pra Maluzinha. Eu vou deixar o contato. Vai lá, o Instagram dele bomba. @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. Você encontra esse grande médico lá nas redes sociais. E claro que ele tá sempre com a gente. E volta logo. E eu, volto amanhã.